Bom, o paro não para. Protestos no Equador resistem à repressão de Noboa e às farsas da grande mídia. Ficou bom esse título, viu, Gui? Mobilizações questionam não apenas o governo de Noboa, que se sustenta. Pera, gente. Travei a língua. Vamos de novo. O paro não para. Protestos no Equador resistem à repressão de Noboa e às farsas da grande mídia. Mobilizações questionam não apenas o governo de Noboa, que se sustenta na força bruta e na desinformação da mídia aliada, mas o modelo político que tenta domesticar a rebelião popular no Equador. Este texto é da Lena Souza e de Vero Schulde. Qual aí, Gui, o destaque que a gente tem nesse texto? O Equador está passando por esses protestos desde 22 de setembro. O catalisador dessa revolta foi a eliminação de um subsídio para o diesel, que acabou aumentando o preço desse combustível. Esse foi o catalisador, né? Mas, enfim, a revolta ali, ela tem uma série de demandas. E o que Noboa responde, ele tem usado a força bruta, ele mobilizou 5 mil efetivos das forças de segurança para conseguir reprimir esses protestos. Nessa reportagem, Van, me corrija se eu estiver errado, mas falam em 3 mortos, não sei se esse número já subiu lá no Equador, além de prisões arbitrárias e desaparecimentos. E aí um ator importante dessa conjuntura é a grande mídia, que é aliada dos grupos poderosos, é aliado do Noboa, que inclusive é um grande empresário, a família dele, né, do ramo bananeiro na Colômbia, faz parte dessa oligarquia, e a grande mídia começa a desinformar, Equador. perdão, Equador. Eu falei o que, Ivan? Colômbia. Meu Deus, do Equador. A, a, a resistência popular, ela passa a ser relacionada à mineração ilegal e ao narcotráfico. Inclusive, houve um carro-bomba que explodiu em Guayaquil, e aí também associaram, o governo, inclusive, associou aos manifestantes e depois voltou atrás. E aí, aos poucos, a grande mídia tem sido obrigada, tem se visto inclinada a desfazer essas narrativas e a falar a verdade, até porque as próprias forças de segurança estão atacando com muita violência mesmo os jornalistas de várias emissoras, da grande mídia, de mídias comunitárias e até mesmo de mídias internacionais. Teve um jornalista que ele teve a mão fraturada por conta de uma agressão das forças de segurança. Van, como que você analisa esse cenário, né, em relação à forma como as organizações estão se organizando e organizações se organizando é ótimo, né? Mas estão se articulando para resistir a essa repressão e conseguir reverter essas políticas no Noboa. Então, veja só, né? O Equador ele está em ebulição não é de agora. A gente precisa trazer as coisas em contexto. Desde 2019, a coisa vem escalando. Então, a gente tinha um governo de esquerda, que era o do Rafael Correia. Ele deixa um sucessor, que era o Lenin Moreno. Esse cara dá um golpe, se vira para a direita, e a partir disso a gente vê perseguição a movimentos sociais, sobretudo indígenas, mas não só indígenas, ao movimento de trabalhadores. A gente tem um giro, né, de 180 graus para uma economia neoliberal, e a gente vê o aumento do narcotráfico. O Equador, gente, era um país seguro, não era rota de drogas, é um país pequeno, né, de tamanho, pequeno também em população, então ele nunca foi rota de atravessamento de drogas. O que acontece? A partir do acordo de paz na Colômbia, a saída das Farc, dos territórios colombianos, as Farc serviam como barreira de contenção do avanço, apesar do que se fala, né, de forma incorreta nos nossos países, mas as Farc elas serviam como uma barreira de contenção para o avanço do narcotráfico para outros territórios, né? Porque elas controlavam as regiões. Com a saída delas e a desmobilização da maior parte, né, tem um grupo pequeno que se manteve, mas muito pequeno, residual. A gente vê a expansão para o país vizinho, por quê? Porque encontra no Equador um terreno fértil, um estado fraco, um terreno, um país, né,
relativamente despovoado. Então, assim, os números são muito absurdos de aumento da violência. A gente sai do contexto de violência que era muito baixo no Equador para o país mais violento das Américas. Então, a gente está falando de algo que é gravíssimo. Você tinha no Equador um paísinho, sim, seguro, tranquilo para ter sua família, etc. E hoje é o país mais violento. Como é que, então, as organizações resistem? Bom, a organização que tem mais protagonismo no Equador é a organização indígena CONAIE, que é a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador. Como em outros países andinos, como outros países latino-americanos, a grande maneira de protesto é pelo bloqueio, né? Pelo impedimento de tráfego em vias importantes. Então, eles param, por exemplo, a Pan-Americana, que corta o país de cabo a rabo. Ao fazer isso, ao bloquear as estradas, você tem desabastecimento de alimentos, de combustível, desabastecimento de produtos em geral, porque você impede um lado ao outro do país de se comunicar. Por que isso é efetivo? Porque gera comoção nacional, porque gera crise, e o governo é forçado a atender, geralmente, né? Atender. Então, a gente teve essa tentativa, porque o que explode, né? O que acontece? Em 12 de setembro, o protesto começa 10 dias depois. 12 de setembro, o Daniel Noboa, ele decreta o aumento dos combustíveis. Então, o valor, ele aumenta $1. O país, ele é dolarizado. Pensando aqui na nossa realidade, só para fazer um paralelo, não é exatamente isso, mas é como se do Neida, a gasolina, o diesel subissem R$5, quase R$6, entendeu? Então, eu vou falar aqui da minha realidade, em que a gasolina custa R$7, subindo mais 5, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 12 reais o litro da gasolina, gente. Eu tenho que fazer no dedo, eu sou bem de humanas. R$12 o litro da gasolina, entende? Mas quando você aumenta o diesel, você aumenta também o preço de produtos agrícolas, você aumenta também o preço dos produtos agrícolas, o preço de tudo, porque tudo nos nossos países circula por rodovias, né? Bom, então a população indignada vai às ruas, promove protestos em Quito e paralisações gerais no país. Qual a resposta do governo? Você falou correto. A gente tem, por enquanto, 3 mortos. E aí, um desses mortos, e esses mortos geram muita comoção, por quê? O Efraim Fueres é um dirigente comunitário, então isso gera comoção. E aí tivemos também a morte do José Alberto Guamán, que é indígena, do povo Quechua. E a gente vê que o governo age contra jornalistas, né? É um procedimento também. Então, você tem manifestação, você tem repressão, o governo vai e age, tipo assim, né? Mata o mensageiro, vai para cima de jornalistas. E o que o governo, aumentando a mão dura, o que ele faz? Ele declara que esses protestos, justamente porque bloqueia as rotas e tal, que são promovidos por terroristas. E ele tenta fazer uma vinculação e colar com o discurso do Trump, falando que são narcos, que é ligado a cartéis de drogas, etc, etc. Bom, a gente tem muitas manifestações, cartazes, etc, de pessoas, né, população manifestando, dizendo: não somos terroristas, somos povo organizado, Noboa é terrorista. Bom, nesse contexto todo, o que é grave, gravíssimo, que o Noboa, ele responde como? Ele responde falando assim: não, a gente precisa de mão dura, a gente precisa combater esses cartéis, precisa combater tudo isso. Vamos fazer um referendo, que vai ser no dia 16 agora de novembro. Gente, o ano já está no fim. 16 de novembro, um referendo que vai fazer 3 perguntas importantíssimas. Então, ele quer implantar bases militares no Equador, ou seja, é um plano
para favorecer os Estados Unidos, e isso se conecta, né? É óbvio, eles falam, instalação de bases militares estrangeiras. Mentira, não vai ter base militar chinesa, Rússia, turca, iraniana. É base dos Estados Unidos. Isso é grave, que se conecta com outro assunto que a gente vai falar, que é a Venezuela. Outra pergunta que ele quer, que ele vai questionar: o fim do financiamento público para organizações sociais e partidos políticos. Por quê? Porque aí, com isso, ele consegue conter, né, esses movimentos sociais, e consegue também reduzir o papel da oposição, né? Porque aí ele vai estrangular ainda mais os setores correístas, os setores da oposição, que no país ainda é muito ligado a Rafael Correia. E, por fim, passar a questão de privatizações e, enfim, né? Ou seja, tornar o Estado ainda mais neoliberal. Então, assim, a gente tem um cenário explosivo, totalmente explosivo no país. E vamos ver como é que vai ser essa votação daqui a algumas semanas. 2, né? Bacana, vamos esperar essa votação, né? E a gente fica imaginando o que esperar, né, do país nas próximas eleições. Será que ele é reeleito? Será que ele se mantém? Então, a eleição no Equador está bem longe, né? Porque ele acabou de ser, infelizmente, ele acabou de ser reeleito. Lembremos, a gente teve a destituição do Guilherme Lasso. Quando cai o Lasso, o Noboa assume. O Noboa assume, fica um ano, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano, e aí ele vai para a eleição e é eleito. É muito questionada essa eleição no Equador. Bom, mas mesmo assim ele está lá. A gente tem a Corte Constitucional, que seria, né, o STF aqui no país, tentando conter um pouco essas manobras autoritárias dele, mas é muito difícil, porque a oposição está cercada. O Rafael Correia vive hoje na Bélgica. Nós temos vários integrantes do lá no Equador, era o... Poxa, me foge agora o nome do partido do Rafael Correia. Mas, enfim, vários... Revolução Cidadã, obrigada. Então, vários integrantes do partido presos, etc. Só que aí a grande questão, e eu vou fechar com isso aqui, minha fala, é a seguinte: então ele está chamando os movimentos populares de narcoterroristas, falando que vai combater narcotráfico, abrindo as portas para os Estados Unidos avançarem pelo Equador para também fazerem pressão sobre a Venezuela, mas o Noboa é um empresário do setor de banana, o pai, etc. Ou seja, ele é um nepo baby da banana, e as empresas dele, essa administração empresarial dele é acusada, é investigada por envolvimento com narcotráfico. Então, a gente está falando de um narco-estado. A própria The Economist chama o Equador de narco-estado, porque o narcotráfico está já inserido nas estruturas do Estado equatoriano. E, enfim, então ele é aquilo, né? Acuse o seu inimigo do que você faz. E é isso. Então, enquanto ele está reprimindo a população com mão de ferro, com o aval dos Estados Unidos, enfim, chamando os Estados Unidos para combater o narcotráfico em território nacional, eu quero só ver se Trump vai combater o próprio Noboa, coisa que não vai acontecer, porque Noboa é um aliado. Então, enquanto acusa Petro e Maduro de serem narcotraficantes, a gente tem aí, assim, suspeitas, gente. Não vou afirmar categoricamente, porque, enfim, investigações estão em andamento, mas suspeitas muito fortes de que o próprio Noboa tem esse tipo de envolvimento.